Boa noite a todos, aqueles que eu não cumprimentei ainda. Indo direto ao tema que me foi proposto aqui, todos nós sabemos que esse contexto novo que a gente está inserido vai levar a uma maneira diferente de entender tanto os planos de previdência como o planejamento financeiro de longo prazo. Então, eu queria passar para vocês um pouco, de maneira mais ampla, o que a gente vê como alteração desse cenário futuro e como a gente deve se comportar a partir de agora. O que significa essa maneira mais ampla? Significa que nós não devemos estar limitados na nossa análise ao cenário econômico, como o Marcelo passou aqui. Nós devemos levar em consideração que a gente está vivendo uma sociedade na era da informação e que cada um de nós tem um perfil de risco e um objetivo diferente. No passado era mais fácil, como o Marcelo falou, com renda fixa rendendo bastante, todo mundo eventualmente, independente do seu objetivo, assumir o mesmo risco. De agora em diante, doravante, nós vamos ter que ver isso de maneira diferente. Então, esse contexto, que é a soma do cenário, a sociedade da informação e o perfil de cada um, que é a maneira como eu vou procurar desenvolver um pouco aqui essa teoria de desenvolvimento futuro do planejamento financeiro. Com relação ao cenário econômico, é importante passar para vocês que nós temos uma certeza. Como o Marcelo mostrou, o mundo está mais dinâmico e mais difícil de entender. A gente tem aí um passado recente de Brasil que mostra a gente menos afetado pela crise internacional, pelo gráfico que ele mostrou de renda crescente. Isso nos deu uma tranquilidade nos últimos anos. Da mesma forma que os ciclos de crescimento econômico trouxeram aumento de riqueza. Então, tudo isso veio caminhando, basicamente, de uma década e meia para cá, principalmente com crescimento de renda nos últimos anos, acesso a crédito mais facilitado, principalmente para consumo. Só que, a partir de agora, nós temos esse grande desafio, que é como conviver com risco, com juro baixo, que obriga a gente, para ter mais retorno, tomar um pouquinho mais de risco. Eu vou mostrar um gráfico para vocês que, na verdade, ele é a provocação de quase tudo que a gente tem que pensar em relação a cenário e tomada de risco daqui em diante. É o gráfico do juro real que nós temos hoje. O juro real é aquele que nos mostra o juro nominal subtraído da inflação. Então, na verdade, a curva de juro previsto de um ano adiante menos a inflação prevista de um ano adiante. Se a gente olhar, vocês talvez não consigam ler no eixo de baixo, nós estamos aí 11 anos atrás, chegamos a ter 16% de juro real, com picos aí eventualmente de mais de 20%. Essa curva de tendência mostra hoje que nós estamos com 2% de juro real, se vocês olharem aqui na ponta. Esse é o grande desafio e a gente vai ver, guardem um pouco esse número, um pouco mais adiante, o que isso representa em relação ao desafio das metas atuariais dos fundos de pensão, independente do tipo de plano que a gente vive. Então, quem estava acostumado a viver com um juro real de 16%, ou um juro nominal de até 5, 6 anos atrás de 15%, com uma inflação abaixo de 10%, que era alta, mas não era muito, tinha a felicidade de poder ver a sua acumulação de reserva nesse exercício de maneira mais fácil. Então, se você tivesse R$500 por mês investido durante 20 anos, você teria, com 15% de juro nominal, um pouco mais de R$650 mil. Hoje, com juro nominal aproximadamente, se vier um aperto monetário de 8%, você chega ao final de 20 anos colocando R$500 por mês, com menos de R$300 mil. Esse é o número que mostra o grande desafio que aquela curva de juro traz para nós. Eu vou mostrar isso de maneira gráfica para vocês entenderem um pouco. Ou seja, como o juro ou a rentabilidade ela é capitalizada de maneira composta, ao longo dos anos e mês a mês, ela forma uma curva exponencial, como a gente vê aqui, a primeira curva. Essa é a curva da maravilha, é a curva dos juros altos. Mas os juros altos num país que tinha um monte de problema. Então, é melhor a gente ter o desafio de um juro mais baixo, inflação sob controle, possibilidade de planejamento de médio e longo prazo, e se educando financeiramente, como a gente está fazendo aqui, para ver que tipo de atitude a gente vai tomar. Mas se vocês olharem, o que acontece? Essa linha vermelha mostra mais ou menos o que a gente vai acumular em 20 anos colocando R$500 por mês. Então, a diferença é muito grande. E, da mesma forma, o juro real, o que representa para cada uma dessas curvas, vai caindo.
Isso é dado, isso não tem muito o que fazer. A nossa visão é que essa queda de juro ela é estrutural, não é conjuntural, por mais que por necessidade, como o Marcelo mostrou, de controle de inflação, pode vir uma política monetária um pouco mais apertada, que tenha que subir um pouco o juro, mas na nossa visão não vai chegar novamente a 2 dígitos. Então esse desafio veio para ficar. E aí eu aproveito e entro um pouquinho no outro tópico da nossa análise, que é a sociedade de informação. A sociedade que a gente está vivendo traz para cada um de nós uma disponibilidade muito grande de todo tipo de informação através de todo tipo de meio. Se eu não falar aqui direito, vocês vão começar a olhar para os seus iPhones, para os seus Blackberries, para os seus smartphones, para buscar algum outro tipo de informação mais relevante ou nova, né? Que é cada vez mais difícil, porque o que é novo não é relevante, e muitas vezes o que é relevante não é novo, vocês já ouviram em outro lugar. Então a gente tem aqui que falar cada vez algo que agregue valor para vocês entenderem. O que é bom é que esse conhecimento não está mais concentrado. Antigamente, a gente vinha aqui, era dono da palavra, porque tinha acesso a alguma informação. Essa informação hoje todos nós podemos obter. Não é um monopólio exclusivo de algumas pessoas ou de algumas entidades. E está disponível em tempo real a todo momento para vocês. Traz 3 efeitos colaterais que eu queria ressaltar. O primeiro é um pouco negativo, e já está sendo chamado como uma síndrome nos Estados Unidos, que significa FOMO. FOMO é uma sigla que significa Fear of Missing Out, que é quando a gente tem muita informação e começa a olhar muita coisa. Isso acontece muito com os jovens, quando começam a olhar o Facebook, ver onde todos os seus amigos estão, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. Você tem tanta informação e tanto acesso que você fica preocupado com aquilo que você não está vendo ou que o outro está vendo a mais que você. E entra numa neura de querer ver cada vez mais. Mas tem algo positivo também, que é você no poder. O que significa que você pode acessar todo esse tipo de informação e pode mandar esse tipo de informação, desde que moral, ética e legal, para qualquer um. Então, hoje, a hierarquia caiu muito, a maneira como você lida com o mundo diminuíram as barreiras, porque você consegue estar no poder através do acesso à informação e do direcionamento da informação. Só que isso gera demanda por mais informação. Mais informação, se bem direcionada, vai permitir o que a gente está fazendo aqui, que é mais acesso à educação financeira sofisticada, tanto para os participantes, né, para os investidores, como, eventualmente, para os fundos de pensão. Só que para os fundos de pensão, traz um problema que os sócios dirigentes dos 13 fundos de pensão da Associação Catarinense das Entidades de Previdência Complementar têm, que é ter um questionamento cada vez mais embasado dos participantes e a necessidade de treinar os profissionais para responder a esse questionamento técnico cada vez mais embasado, num contexto extremamente desafiador, como a gente está vendo aqui. E aí não basta isso, porque tem que olhar para a pessoa e ver que hoje cada um de nós somos diferentes e temos que pensar de maneira diferente. A quem nos oferece algum produto e informação e a nós que compramos algum produto ou alguma informação em algum lugar. E aí é extremamente importante cada um de nós nos conhecermos em relação àquilo que é o nosso perfil, ao tipo de risco que a gente quer tomar e pode tomar, que fase da vida que a gente está vivendo no nosso ciclo total de vida, e vem um conceito americano que já está inserido na legislação brasileira e na autorregulação trazida pela Anbima, que é Suitability. Suitability foi traduzido aqui para o Brasil como API, que é a análise do perfil do investidor. Hoje isso já existe para o investidor individual qualificado e provavelmente vai permear o varejo. Ou seja, para um gerente de banco daqui a pouco vender um produto para cada um de nós, ele vai ter que fazer uma análise do nosso perfil de investidor. E isso, se vocês forem pensar, é o que é feito no dia a dia da nossa administração de recursos de médio e longo prazo, nesse contexto que a gente começa a alongar a nossa visão. Então é importante que isso, a Suitability ou API, não é só uma exigência regulatória, é uma nova forma de a gente olhar os produtos de investimento e uma nova forma na qual será vendido os produtos de investimento também. Eu convido vocês para uma reflexão, apesar de estar um pouco pequeno, mas é importante para vocês entenderem que não só cada um tem um objetivo, mas cada um pode estar numa fase. Eu vou ler aqui rapidamente, isso é um exercício legal, porque mostra o ciclo de vida da classe média. Isso é uma média, evidentemente, cada um tem a sua vida, mas a gente começa a nossa vida, quer dizer, fazendo um empréstimo estudantil ou dos pais ou de alguém para poder se desenvolver academicamente, vai para as prioridades de estilo de vida,
começa a pensar em casa própria, compra uma casa própria entre 25, 30, 30 e poucos anos, casa, pensa numa casa maior, começa a buscar um salário maior, começa a ter gastos com a educação de filhos, pensa e corre atrás de uma promoção no emprego, numa fase de 45, 50, 55 anos pode ter uma herança, pode ganhar uma herança, em alguns casos tem que continuar apoiando os filhos que não atingiram a maturidade profissional e financeira, começa a sua transição aos 55, 60 anos para a aposentadoria, se aposenta, pensa eventualmente em diminuir seus gastos para uma casa menor, passa a ter menores gastos com o planejamento financeiro de longo prazo, isso já é muito comum nos países desenvolvidos, pensa em cuidar dos médios de longo prazo e deixa seu legado, que não necessariamente é apenas financeiro. Importante que essa curva é uma curva que faz um pouco a ver, se a gente tivesse aqui um eixo de acumulação de reserva e gasto de reserva, basicamente dividido em 3 fases: a construção da sua vida, incluindo o momento acadêmico, a acumulação de patrimônio e a utilização de patrimônio, cada um com a sua característica própria. É interessante passar isso, porque eu tenho certeza que cada um de vocês procura se enxergar nessa curva e procura ver se está mais ou menos assim, como é que está evoluindo, como é que vai pensar um pouco adiante, e isso é o fator positivo de nós termos estabilidade econômica e vem junto com juro baixo, a estabilidade econômica. Então, o lado bom de a gente ter esse cenário é que a gente começa a pensar no médio e no longo prazo e começa a pensar no nosso ciclo de vida e como a gente vai administrar o nosso plano de previdência e o nosso planejamento financeiro de médio e longo prazo. Mas tem um complicador adicional. O planejamento financeiro completo, da maneira como ela é vista nos países desenvolvidos, não é limitado à previdência. Você tem que pensar em investimentos que alguns têm não só financeiros, por exemplo, em imóveis. Você pensa no fluxo de caixa do momento que você tem para poder formar a reserva futura. Existe a necessidade de se pensar na sucessão, porque muitas vezes a sucessão se torna muito mais cara do que qualquer mau investimento feito em um dado momento da vida. Existem seguros hoje que já começam a aparecer no país, que eles são, a gente chama de hedge do patrimônio, ele te protege da perda de patrimônio, e muitas vezes existem investimentos financeiros que servem como seguro para não se perder patrimônio em momentos de crise ou em momentos de algum estresse de mercado. O planejamento tributário, quer dizer, o quão importante é você saber quais produtos e de que forma você paga imposto em produtos e no seu ajuste anual é tão importante quanto a maneira como você administra seus investimentos e, evidentemente, saber lidar de maneira consciente com o plano de previdência. Então, isso é extremamente amplo e não se limita ao investimento financeiro. Resumindo, basicamente, nós temos 3 fases: a educacional, a fase produtiva e aquela que a gente chama de melhor idade. Adicionalmente, a gente tem que pensar que temos que dar uma escala de importância para cada um daqueles aspectos que eu falei anteriormente. O seu fluxo de caixa no momento, a previdência que você tem, os investimentos, financiamento, seguro, planejamento sucessório e tributário. A complicação no sentido da análise, que depois eu vou tentar desmistificar um pouco para vocês, é um pouco maior quando você pensa que cada classe social tem um nível de importância para cada aspecto do seu planejamento financeiro. E essa análise tem que ser feita à luz de cada fase de vida que você está vivendo. O que significa que a gente pode montar aqui, eu vou mostrar para vocês 3 tabelas para exemplificar o que é o planejamento financeiro de uma vida no médio e longo prazo. Na fase educacional, evidentemente, qualquer que seja a classe, e vocês olham aqui em cima, classe C até a classe AAA, e tem que se haver uma preocupação na fase educacional com o fluxo de caixa. Mas é evidente que uma preocupação menor no planejamento sucessório e no planejamento tributário. Praticamente neutro. Não deixar de pensar que isso vai existir no futuro, mas não é uma grande preocupação. E uma preocupação média já colocando na cultura dos jovens em relação à previdência e das classes menos favorecidas, e até a classe média, em relação aos financiamentos, de que forma tomar financiamento. Esse quadro muda um pouco quando a gente vai para a fase produtiva. E aí, evidentemente, você tem aspectos mais exacerbados e mais importantes com relação a fluxo de caixa e necessidade de poupança de longo prazo para a classe C e B, e
necessidade de preocupação maior em relação a investimentos, financiamentos e planejamento sucessório e tributário para as classes mais favorecidas. Então, isso daí também é uma maneira, às vezes a gente passa meio rápido, mas eu tenho certeza que cada um está olhando da sua maneira e como se encaixa em relação a isso. Eu acho que depois isso vai estar disponível no site da associação, certo, Celso? E cada um vai poder olhar um pouquinho mais esse quadro. E o último quadro é quando você chega na terceira idade ou na melhor idade, já aposentado, o que é importante. E aí, evidentemente, cada classe também tem a sua importância e continua o peso grande do planejamento sucessório e tributário para as classes mais favorecidas, mas você tem que olhar que investimento também ganha um aspecto importante, porque a volatilidade dos mercados, quando você tem que tomar um pouco mais de risco para ter uma perspectiva maior de volatilidade, traz uma necessidade de entendimento dos investimentos um pouco maior, em linha com o que o Marcelo falou sobre renda variável. Não necessariamente um ativo que no momento esteja desvalorizado e não esteja bem, ele é ruim. Ele pode ser uma oportunidade de médio e longo prazo. A ideia agora é pegar um pouquinho essa salada inicial e fechar um pouco o foco e ampliar um pouco os horizontes em relação aos planos de previdência e a fundos de pensão. A Previc, que é a reguladora dos fundos de pensão, soltou uma norma dizendo que as metas atuariais, ou seja, aquilo que anualmente os fundos de pensão almejam com a soma da inflação mais um ganho real percentual, tem que se reduzir no seu teto até 2018 0,25% ao ano, que significa que quem hoje está em 6% almejando IPCA mais 6%, por exemplo, vai ter que reduzir até 2018 em 4,5%, o que já é alto. Para atingir 4,5%, você tem que comprar títulos de renda fixa muito longos e, mesmo assim, talvez, além de arriscar um pouquinho, não necessariamente vai ser atingido. Por isso, a diversificação e a composição do portfólio de investimentos dos fundos de pensão é extremamente importante nesse momento. Adicionalmente, é importante lembrar que nós temos basicamente dois tipos de planos, o de benefício definido e o de contribuição definida. No caso, esse da esquerda de benefício definido, o que varia é a contribuição e a rentabilidade. E a rentabilidade sofrendo um pouco aquelas que têm composição um pouco mais em renda variável no momento, mas com perspectiva maior no longo prazo. E os planos de contribuição definida têm como variação o benefício e continua a rentabilidade, que sempre varia. Por que é importante a gente saber isso? Porque essa queda de juro, a queda da meta atuarial, afetará de maneira diferente esses dois tipos de planos. No caso do plano BD, existe um potencial surgimento de déficit, porque para se manter os benefícios assumidos no passado, com a rentabilidade reduzida, uma das duas coisas tem que acontecer, ou se reduz o benefício, que não é possível no caso do BD, quer dizer, ou se tem déficit. Então, a primeira coisa, ou se tem um déficit no plano, ou tem que se aumentar a contribuição da patrocinadora, e se ainda houver, no caso, do participante, para aqueles que não estejam assistidos. No caso do plano CD, existe uma potencial redução de benefício, também no caso, o aumento da contribuição do patrocinador e dos participantes. A notícia boa é que os fundos de pensão vêm se estruturando cada vez melhor e, em relação à governança, a grande maioria, e a gente acompanha bem o profissionalismo dos fundos de pensão aqui, já estão preparados para rever as suas políticas de investimento e alguns já fizeram revisões no passado recente que já trouxeram ganhos. Em relação a planos de benefício definido, muitos já esterilizaram, a gente costuma falar no mercado financeiro, comprando títulos longos com prêmios maiores, o que dá uma segurança ainda no médio prazo. Porém, a gente vinha conversando hoje com o Celso, esses títulos vencem. E aí a gente tem que pensar que tipo de investimento terá que ser feito. Os investimentos passados não existem mais. E aí vocês têm que ter muito bem claro que existiam no passado 3 pilares de sustentação da nossa alegria em relação a investimentos. A gente tinha baixo risco, alta rentabilidade e liquidez imediata para sacar a qualquer momento. Neste momento, para ter uma perspectiva de rentabilidade maior, você tem que abrir mão ou do baixo risco, tem que assumir um pouco mais de risco, ou também abrir mão um pouco da liquidez que um dado produto ou um dado investimento oferece.
Com relação aos participantes, adquirir essa cultura de previdenciária mais sofisticada, de entender os investimentos, de entender o planejamento financeiro no médio e longo prazo é extremamente importante através da transparência de informação que eu falei um pouco lá atrás, que está totalmente acessível também pelos fundos de pensão. Em relação aos provedores de serviços, no caso nós aqui, por exemplo, gestores, existe também uma necessidade de demanda e nós de oferta de produtos mais sofisticados. E isso a indústria já vem fazendo. Se a gente olhar os dados da Ambima, o estoque de fundos de renda fixa ainda é muito alto, mas a captação em 2012 dos produtos, por exemplo, multimercado, foi maior do que os produtos de renda fixa, o que significa que já está havendo uma formação de cultura, algumas por amor, outras por dor, mas já está havendo essa formação de cultura de médio e longo prazo em assumir um pouco mais de risco para vislumbrar um pouco mais de rentabilidade adiante. Então, se nós olharmos, está um pouco... não está muito legível aqui, são dados da ABRAP, mostrando que ainda há uma composição do estoque do portfólio dos recursos do fundo de pensão. Essa barra azul é renda fixa. Então, é um histórico desde 2008 mostrando que, basicamente, o estoque de renda fixa se mantém em 62%. E a barra vermelha é renda variável, que também tem um pouco de distorção, porque o maior fundo de pensão do país tem um estoque muito grande de renda variável. E eu diria que o estoque de renda variável médio, descontando esse fundo de pensão, deve estar em torno de 15%. O que significa que, se nós, e aí se a gente olhar as outras alternativas, né, que são aqui produtos estruturados, investimentos no exterior praticamente zero, a gente vê que nós não temos maturidade ainda em relação ao estoque, mas temos que adquirir a maturidade em relação ao que a gente vai fazer no futuro. Olhando um pouco o mundo como está, a gente vê que no G7, a grande maioria está invertida ou tem participação muito grande de ações. Os 4 primeiros aí são Austrália, Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, mostram na barra vermelha ações como porção majoritária. E eu não acho que a gente vai ter essa inversão aqui no país. Pode ser que a gente chegue aí um pouco próximo do que é, por exemplo, a Suíça aqui, que tem um equilíbrio entre equity, né, ações, renda fixa, e muitas vezes caixa é usado para operações estruturadas, inclusive derivativos, e a gente tem aqui esses instrumentos empacotados também em fundos multimercado. Então, a gente vai, de alguma forma, migrar para esse mundo um pouco mais consciente e maduro, onde o juro já está próximo de zero, em alguns casos até negativo, e a tomada de risco se dá por necessidade, e se deu por necessidade no passado, como se dará para nós aqui em breve. Resumindo, o que eu queria passar para vocês é que a educação financeira que vocês estão tendo aqui, através, gera a possibilidade do uso consciente do plano de previdência e da busca das melhores opções de investimento, isso quando possível. Algumas entidades já oferecem, mas quando isso não é possível, as entidades estão se equipando, se profissionalizando e já fizeram isso nos últimos períodos para poder fazer frente a esse novo cenário. O planejamento financeiro não é só previdência complementar, então eu convido vocês a pensar um pouco o planejamento financeiro de maneira mais holística, não limitada àquilo que vocês têm de plano de previdência em relação a todos aqueles aspectos que eu passei. E entender essa cultura de médio e longo prazo é um calmante natural para esse momento que a gente vive de ansiedade, muitas vezes trazido pelo excesso de informação e pela falta de previsibilidade futura. Isso eu acho extremamente importante. Por o lado da entidade, o gerenciamento do plano, entendendo a evolução do seu ativo e do seu passivo, é cada vez mais importante. Isso já foi feito na maioria das entidades no passado, mas agora se torna necessário fazer de maneira mais sofisticada, entendendo todos os movimentos de curto prazo para poder vislumbrar algo melhor no longo prazo. A diversificação de investimentos, como eu citei aqui, e riscos visando melhores retornos no médio e longo prazo, é uma necessidade e tem que ser pensada. E a ênfase na comunicação é fundamental para o entendimento e para a valorização do benefício, e nesse momento eu acho que tenho que parabenizar todos vocês, primeiro porque tem a paciência de estar aqui até quase 9 horas da noite, e segundo porque ajudaram a organizar esse evento e que nos deu muito prazer realmente de nos reunirmos com vocês. Em nome do BNP Paribas, que pode ajudar vocês a atravessar esse momento de tormenta do mercado, eu agradeço a todos, em nome do Marcelo, toda a estrutura, o Carlos Basso, que cuida do relacionamento com investidores institucionais aqui
aqui na região sul, e do Eduardo Loverro, que é o responsável pelo relacionamento com investidores institucionais na BNP Paribas Asset Management. Nós estamos à disposição de vocês. Agora eu vou abrir para perguntas. Eu e o Marcelo estamos disponíveis para discutir um pouco com vocês. Muito obrigado. Viu? Primeiro, a gente não acredita que não haja dúvida. Então, vocês podem ou estar cansados ou não terem entendido nada. Marcelo, qual a tua visão? Qual a tua visão naquela nota de matemática dada aos países, naquela média que veio lá e o Brasil muito abaixo de todos? O porquê disso? Eu não sei, eu não tenho assim base para dar a resposta. Tem alguns palpites. Se você aceitar meus palpites, eu acho que a gente teve o crescimento da população foi muito rápido, né? A gente teve um programa de incentivo a aumentar a natalidade da população nos anos 70, salário de família, etc., né? E depois nós tivemos, eu acho, infelizmente, um certo boicote ou descuido dos governos militares com relação à educação, porque as faculdades, principalmente o ensino básico, era bastante contestador ao governo militar. E depois eu acho que também houve um pouco de uso eleitoral, politiqueiro da educação, onde muitos governantes acabaram dando muita ênfase a fazer escola e não trabalhar o professor, né? Houve, pelo que eu leio, uma desvalorização da carreira do professor. A gente sabe quanto ganham os professores aí, a gente sabe que é muito ruim, né? Não é à toa que o grande sonho de muitas famílias é poder colocar o filho na escola particular, porque a qualidade melhor e paga melhor, né? Então, acho que essa sequência tá e a gente acompanha aí muitos artigos na imprensa sobre isso, né? E não tem um consenso do melhor caminho, né? A gente vê algumas iniciativas, como 2 professores em aula, não repetir, depois dar bônus para o professor, enfim, não tem um consenso. Acho que falta um pouco, talvez, aí, um pouco uma coisa meio circular, um círculo vicioso. Falta também gente na academia estudando como melhorar a eficiência da educação. Então, eu não sou dessa área, estou falando como alguns palpites, mas eu acho que alguma coisa por aí talvez explique. Marcelo, também é para ti a pergunta. Quando você falou sobre o crescimento das indústrias, passou muito rapidamente sobre 2 aspectos que impactam, né, que seria a taxa de câmbio e os altos salários, mas não enfatizou muito a questão da concorrência, principalmente da China. Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre esse aspecto. De fato, nós temos o lado, digamos, de longo prazo da China, né? A China é uma força deflacionária no mundo, porque ela tem uma capacidade de produzir custo muito baixo. Isso permitiu que houvesse um crescimento grande nos anos 2000, porque essa força deflacionária permitiu que os juros ficassem muito baixos, baixou o custo de capital e permitiu o crescimento de várias indústrias muito mais acelerado, porque o custo de capital ficou mais baixo. Por outro lado, a China, né, o outro lado da moeda, ela não é signatária de uma série de acordos internacionais em termos de direitos do trabalho, etc. E com isso ela permite exploração, né, usando português mais claro, de alguns trabalhadores pagando salários muito baixos, sem direitos, jornadas muito longas, sem previdência, né? E com isso ela consegue um custo de competitividade adicionado a um câmbio também artificialmente desvalorizado. Ela tem um custo, né, de produção bem mais baixo do que, por exemplo, que nós jamais faríamos a mesma coisa aqui no Brasil, pela consciência social, né, do nosso país, que já não aceita mais esse tipo de relação, né? Então, de fato, ela está usando um poder de competição, de certo modo, que nós não podemos fazer aqui, né? Eu queria saber se algum dos dois tem alguma
explicação, alguma projeção pelo que a gente vê no mercado imobiliário aqui em Florianópolis e outras regiões assim do Brasil que eu tenho acompanhado, em São Paulo, assim, valores subindo assim exageradamente comparado a outros índices? Se tem alguma projeção, se fala muito de uma bolha do mercado imobiliário e tudo mais. Bom, como eu não sei, eu vou deixar o Luiz responder. Se depender da gente, ia continuar crescendo, que a gente gostaria de comprar aqui em Florianópolis. Então, na verdade, isso é relativo, porque quando você fala que já subiu muito, você tem que saber da base, né? Então, não necessariamente o fato de já ter subido bastante significa que não vai subir mais. Eu acho que é muito mais a composição dos outros fatores. Se a gente tem um país acertando esses fatores que o Marcelo falou, que limitam o crescimento, provavelmente o crescimento, a valorização de todos os ativos se mantém, inclusive o do mercado imobiliário. É evidente que nos assusta, e assusta o mercado financeiro também, quando a gente vê o que aconteceu e a demanda aumentada, e aí uma preocupação da maneira, aquilo que eu falei, como está sendo vendido o produto imobiliário. Então você vê muito fundo imobiliário sendo vendido, principalmente com a argumentação do incentivo fiscal para a pessoa física. Ninguém deve comprar um produto imobiliário pelo incentivo fiscal. E é isso que vem causando extrema demanda aumentada. Então nós temos que dividir o que é investimento imobiliário real, compra de imóvel, e o que é investimento imobiliário empacotado num produto, fundo de investimento imobiliário, que pode ter sim tido uma demanda artificial e por isso alimentado o crescimento do custo dos imóveis através da desculpa do incentivo fiscal. Vai depender de como o país vai se comportar de hoje a 5 anos, de hoje a 10 anos. Se fizer a lição de casa e resolver, não há motivo para pensar que tem bolha. Agora, se a gente tiver problema mais adiante, pode haver diminuição no nível de atividade econômica, vacância, principalmente nos imóveis comerciais, que dão laço para muitos produtos imobiliários que foram vendidos, inclusive no varejo, e isso, evidentemente, vai reduzir esses índices que você falou, que inclusive já tem o índice de fundos imobiliários, e aí todo mundo vai falar, tem uma bolha. Não necessariamente, é uma consequência do desenvolvimento econômico do país. Só, não conheço realmente o mercado aqui, só também uma regra de dedo aí, naquela brincadeira de as coisas que explicam as outras, tá certo? É bem típico, você tem uma sequência, né? O mercado de ações antecipa a economia, e depois da alta das ações sobe os imóveis, e depois sobe as obras de arte. Tá? Uma sequência. Então, quer dizer, aquela alta da bolsa que teve até 2008 deflagrou uma alta de imóveis, tá certo? Que agora você tem você agora está desmontando isso. Então, com a queda da bolsa, você tira o gás da alta dos imóveis e depois vai tirar a alta dos objetos de arte, tá? Mas isso é uma regra assim muito genérica. Tem uma pergunta lá no fundo. A minha pergunta é quase uma dissertação primeiro para iniciar, tá? Podia falar mais perto do microfone? Alô? Sim, agora. Sim. A minha pergunta é o seguinte. A gente sabe, né, vê pelos jornais, e você comentou aí no início da sua palestra que o gargalo do Brasil é infraestrutura. É o gargalo do Brasil. Demanda de energia elétrica, a oferta de energia elétrica, rodovias, ferrovias, carência dos portos e aeroportos e assim por diante. Para nossas empresas crescerem, né, elas não podem crescer se não tiver investimento desse outro lado. Espera-se que seja um investimento governamental. Ok? Bom, nós temos grandes hidrelétricas, como Itaipu e outras grandes, construídas quando, nos 20 anos que todo mundo, nós aqui, tocamos o pau, desculpa a palavra, que foi a época da ditadura. Pois bem, passado 27 anos de governo civil, eu e o colega aqui, a gente não é economista, mas somos analistas de sistema, sempre gostamos de estar analisando tudo, né? Então pensamos, poxa, 27 anos, sabe quantos anos que estão duplicando a 101 de Curitiba até Porto Alegre? Foi os 8 anos do FHC de Curitiba até Florianópolis, já foi os 8 anos de Lula e mais 2 de Dilma, daqui de Florianópolis até Porto Alegre, e não concluiu ainda. Isso só duplicar, não é desbravar, entrar no mato, sabe como antigamente os militares fizeram, que todo mundo xinga. Mas se a gente perceber bem,
O Brasil está há 27 anos que ele não cresce mais, porque não tem infraestrutura. Não tem, daqui a pouco, nós estamos aí se esbarrando na rua dos carros, sabe? Você vai nos Estados Unidos, vai ter 5 vias para ir, 5 para voltar, sabe? Então, a gente... O que adiantou ter 400 bilhões lá no caixa? Aí reclamavam que tinha 300, nós tínhamos uma dívida enorme. Tem mais dívida, mas esse Brasil se construía coisa nesse país. Não se só, desculpa a palavra, a corrupção e tal. Então, como é que as empresas vão crescerem para a gente poder investir em ações, não é? As empresas têm que crescer, mas tem que ter infraestrutura, tem que ter energia elétrica, tem que ter portos e aeroportos para a gente exportar, transitar a mercadoria pelo país. Como? Esperar as empresas, os empresários estão esperando pelo governo. O governo dá subsídio, baixa o imposto. Aí tu fala, mas o empresário não está investindo. Ele quer investir ou ele está assim, esperando? Está todo mundo esperando. O governo está com aquele dinheiro toda lá guardado. O empresário também recebe dinheiro do BNDES, você não falou aí. Só quem está dando dinheiro a longo prazo é o BNDES, que é o governo. Então, nós estamos aí discutindo coisas, né? Mas tem coisas assim que a gente não consegue entender o porquê. Mas os milicos que não entendem nada de economia, embora o problema lá do chuchu e tal, que agora tem do tomate aqui, né? Eu falei com ele, naquela época também eu tinha meu carro zero, ele também tinha. Na minha classe, eu nunca passei mal naquela época também. Hoje melhorou para as pessoas mais carentes, ok. Mas a tecnologia, claro, no mundo inteiro melhorou. Tecnologia, oferta de tecnologia. Ok? Claro, o mundo não parou. Então tem smartphones, computadores, ok. Mas nosso país parou completamente. Não se fez uma hidrelétrica grande do Porto de Itaipu mais nesse país. E para fazer é o maior pandemônio, a maior briga. Deixa eu tentar, não vou responder a sua pergunta porque eu acho que realmente é difícil, porque é uma questão realmente muito ampla. Mas eu recomendo quem tiver interesse nesse debate que você propôs aí, dá uma lida na entrevista que o Marcos Lisboa deu na Folha de São Paulo, segunda-feira. O Marcos Lisboa, para quem lembra, foi secretário de Política Econômica do governo, acho que durante 3 anos, e depois foi diretor do Banco Itaú, do Unibanco Itaú, e agora saiu e é um acadêmico com vários trabalhos publicados. Foi ele que cunhou a expressão agenda perdida, que foi encampada pelo governo durante alguns anos. E eu achei interessante a maneira que ele colocou, porque a sua indignação, acho que muitos aqui têm, né? Eu acho que também ninguém quer a volta ao passado, a gente quer andar para frente, né? E eu acho que esse realmente é o que você colocou exatamente nesse ponto. Acho que o Brasil evoluiu muito como sociedade, as demandas hoje são mais explícitas, demandas ambientais, sociais, regionais, né? Hoje tem uma fiscalização muito melhor do gasto de dinheiro público. Então, tudo isso é positivo. Mas não se avançou em paralelo a modernização de toda a mecânica de funcionamento do governo, do uso do recurso público na mesma velocidade. Então as demandas aumentaram muito, então, o Ministério Público é muito mais atuante, a imprensa é mais livre, né? A sociedade se expressa mais, tem mais eleições, renovação, mais partidos, mais ideias, debates, e ao mesmo tempo a gente travou um pouco. A gente, nessa época que você citou, não tinha nada disso. Então, quem decidia e aí desmatava, matava e fazia uma série de coisas e fazia coisas erradas, né? Como várias obras erradas, né? Então, acho que hoje tem esse pêndulo, né? Nós saímos de uma situação muita pressa e pouco jeito, né? Depois passamos por uma coisa com muita preocupação e o prazo ficou longo demais. A gente precisa achar o meio do caminho aí. Nem a pressa não gera qualidade, mas também não podemos ter uma coisa tão travada que gera imobilidade. Acho que temos que achar o meio do caminho. Eu não tenho condição de avançar muito nisso, mas quem quiser e interessar nesse tema, eu recomendo dar uma lida no site da Folha. Tem mais uma pergunta lá no fundo. Aqui na frente também. Luiz. Tá aqui na frente. Luiz, quando você citou ali conheça o seu cliente, o perfil de risco, né? As instituições financeiras hoje, quando você vai buscar algum produto, elas tentam traçar para te oferecer o produto mais adequado. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu li uma notícia que tinha um movimento da Previc, da Ambima, acho que da CVM também,
em trazer esse estudo e conheça o perfil dos seus participantes para você fazer produtos mais adequados na gestão de investimentos. E isso veio a calhar também nas discussões dos assuntos de perfis de investimento, né? Queria saber de vocês se esse assunto, porque eu não vi mais nada, dentro desses colegiados aí, Ambima, Previc, que na época era a antiga CPC, CVM, se esse assunto está voltando e que estágio está, se você tem algum conhecimento. Vou tirar meu chapéu de BNP por o chapéu de Ambima, agora aqui que o Marcelo me deixou. Nessa bendita. E, na verdade, a tua pergunta é bem procedente, porque nós temos, eu coordeno um convênio lá na Ambima com a Previc, para justamente a gente fazer uma troca de informações sobre o que cada um pode oferecer e a necessidade de cada lado. Aqueles que fornecem produtos para fundos de pensão, no nosso caso, e os regulados da Previc. Recentemente nós tivemos uma conversa sobre a área de certificação e educação da Ambima. Então, para quem não sabe, a Ambima, ela dá certificação CPA 10, CPA 20 para venda para investidores qualificados, CGA para gestores, CEA, que é uma certificação mais específica de investimento, e tem no seu guarda-chuva também o IBCPF, que dá a certificação de distinção CFP. Com toda essa experiência em educação e certificação, nós estamos conversando com a Previc como que a gente pode ajudar, primeiramente, na preparação dos dirigentes e conselheiros dos fundos de pensão. É uma preocupação da Previc nesse momento em que, de qualquer forma, como a gente falou, os fundos de pensão vão ter que tomar mais risco, tomar de maneira consciente e sabendo exatamente como funciona cada mercado. A Previc vem conversando também, a gente sabe, com a CVM, para que isso também ande em paralelo com a regulamentação dos produtos de investimento regulados pela CVM. Ou seja, acho que em breve vocês vão ter algumas notícias, provavelmente pelo lado da Previc, onde a Ambima estará envolvida no processo de educação e de certificação. Mas eu convido a vocês, quando tiverem também curiosidade, entrar no site da Ambima, tem uma área de educação para que vocês entendam um pouco mais isso. Mas muito pertinente a tua pergunta, Rogério. Pronto, Marcelo. A capacidade de desindustrialização do governo atual é monstruosa, né? Nós já vimos o que aconteceu com a Eletrobras, Petrobras, em curtíssimo prazo. Aquela máxima, até a brincadeira, dizendo, se a empresa está dando lucro e está crescendo, o imposto nela. Se ela consegue ainda ter lucro, regulamenta ela, dá regulamentação. E quando ela estiver quase fechando, daí dá subsídio. Você vê alguma chance com o governo atual, na política atual, de sair desse ciclo que está nos levando para o buraco? Olha, eu vou pegar emprestado uma expressão de um outro economista que eu admiro muito, que é o Samuel Pessoa. Na verdade, uma expressão não, uma visão dele que eu acho que é bem interessante. Eu acho que economia não é uma ciência exata, né? É uma ciência social. E, portanto, a gente tem que ser bem humilde e modesto em relação às previsões que a gente faz. Tá certo? Talvez não usando as palavras tão fortes que você está usando, eu compartilho em parte com a tua visão. Que eu sou uma pessoa mais atida às teses da livre iniciativa, onde eu acho que você não deve exagerar demais a mão do Estado sobre a economia. Eu acho que também não sou um advogado do Estado mínimo, da mão invisível também, não advogo isso. Fui da Ambima, que é uma entidade que tem autorregulação, portanto, ser até contraditório. Mas, enfim, o que eu acho é que há, de fato, uma divisão nas visões. Quem lê o jornal percebe isso. Percebe uma visão mais, digamos, liberal, em que tem uma visão parecida com a sua, ou seja, de que pode estar sufocando as empresas com uma excessiva intervenção, causada com muitas boas intenções, possivelmente só de boas intenções, mas que, ao fim e ao cabo, gera um ambiente pouco propício ao crescimento, e uma visão
que eu respeito, né? Que inclusive é uma visão que hoje tem apoio maior no nosso país, apoio eleitoral, né, político, que advoga que é preciso intervir para corrigir algumas distorções e que com o tempo essas correções vão acontecer e automaticamente nós estaremos numa situação melhor. Então acho que a beleza do nosso país é que esse debate, tá certo? Ele vai ser resolvido pelos fatos. Isso vai gerar consequências na opinião pública. E essas consequências podem também gerar mudanças no setor eleitoral. E aí, os fatos vão se impor. Acho que essa é uma das belezas do nosso país. Que quem tiver razão nesse debate vai ganhar, como disse o nosso outro pessoa que eu admiro muito, Machado de Assis, vai levar as batatas, né? No bom sentido, não as batatadas. Então, acho que esse debate está em aberto. Eu tendo a compartilhar com a sua tese, mas ela é minoritária hoje no Brasil. E os dados vão vir. Se houver, de fato, uma piora da situação, isso vai desgastar essa tese e ela vai ceder espaço para quem defende teses diferentes. Se de fato ela se provar vitoriosa, ela vai continuar tendo apoio e ela vai continuar sendo implantada. Acho que essa é um grande ativo que nós temos no nosso país que a gente não vê em países nossos vizinhos, onde, independente do sucesso da tese, o debate fica meio interditado. Acho que no Brasil não há essa interdição. Deixa eu também comentar um pouquinho, acho que também depois a gente não se alonga, que a gente vai ter coquetel e podemos conversar mais lá fora. Mas uma das vantagens que a gente tem de estar numa instituição global é que a gente também consegue olhar pela visão dos nossos colegas pelo mundo, o Brasil de fora para dentro. E além de ver o Brasil de fora para dentro, a gente vê tudo de maneira um pouco mais equidistante, olhando a análise de todo mundo. A gente bebe dessas informações e acaba analisando o mundo por blocos, Estados Unidos, zona do euro, Ásia. E no momento que o mundo está vivendo, que é um momento estranho, complicado, de difícil previsibilidade do que vai ocorrer amanhã, porque pode aparecer um Chipre, pode aparecer alguma coisa, você pega Estados Unidos, que tem aí um crescimento no começo do ano, basicamente para recomposição de estoque, mesmo acontecendo na China, mas a China vai continuar crescendo, excesso de liquidez vindo do Japão, potencial guerra na Coreia, a Europa com possibilidade de crescer menos 1% esse ano, que é a nossa previsão. É natural, provavelmente, que um país como o Brasil tenha uma condição de uma política mais intervencionista. Ora no câmbio, ora no fluxo de capitais, porque o Brasil se tornou muito mais correlacionado e sinérgico com o mundo como um todo, principalmente devido ao seu desenvolvimento e ao fluxo de capital que ocorre naturalmente pelo mundo. Então, você tem excesso de liquidez de um lado, tem hora que você precisa fechar as portas, tem hora que falta poupança externa para a gente usar, a gente tem que abrir um pouco as portas, aí pode ser que o governo tenha um instrumento de redução de IOF. O que eu estou querendo te passar é que talvez esse aumento, essa condição aumentada de intervenção em alguns atores e aspectos da economia é também devido ao cenário global um pouco conturbado. Então, eu não acho que a gente precisaria ter tanta intervenção se o cenário global também tivesse um pouquinho mais suave. Mas é o nosso trabalho todos os dias a gente fazer isso daí. A gente costuma combinar com fundos de pensão que a gente não administra plano e vocês deixam a gente administrar os recursos lá para vocês. Aí a gente faz o melhor que pode lá. Obrigado. Boa noite, senhores. Bom, o cenário macroeconômico é um aspecto interessantíssimo e dá muito tempo para discussão. Mas se os senhores me permitem, por vício de formação como a dos senhores, que é de engenheiro, permitam-me voltar a um aspecto microeconômico bastante simples. Bom, quando nós falamos de poupança, se nós fôssemos falar em termos de função, basicamente nós temos a questão do capital, nós temos a questão do tempo e nós temos a questão da taxa, efetivamente como sendo elementos que contribuem para isso, de forma pelo menos mais simples. Os senhores fizeram uma menção ao aspecto da taxa de juros como sendo um aspecto interessante e principal, principalmente derivando do fato de que há uma perspectiva de que a taxa de juros hoje ou no futuro próximo resida em torno dos 2% ou 3% ao ano. Bom, o senhor também apresentou um gráfico bastante interessante sobre o comportamento esperado, digamos, de um homem racional, em termos do tempo que ele levaria para fazer uma série de coisas, o que presume-se que, então, o tempo deveria ser preenchido por esse aspecto. Mas o que nós temos como, tradicionalmente, no Brasil, é que as pessoas ingressam muito tarde em planos de previdência privada. E isso, fatalmente, para efeito da equação,
vai ter que acelerar a curva de juros. Então, num cenário em que a taxa de juros era mais elevada, bacana. Agora nós temos uma situação que nós temos uma taxa de juros, digamos, mais livre de risco, em torno de 3%, e o restante vai ter que ser alcançado via diversificação do portfólio ou, principalmente, correndo mais riscos. Então, nós temos um cenário curioso. Para quem pretende formar uma poupança em que ele tenha uma garantia de segurança no futuro, ele vai ser obrigado a correr mais riscos por conta de um tempo menor. Como é que os senhores percebem a necessidade de adequar essa equação? Falarmos em educação previdenciária é sempre bastante interessante, mas a educação é um filtro que permeia em gotas, geralmente. Então, o ponto é, qual é o nível de curva em que nós teríamos que ajeitar, digamos, essa diferencial, esse cálculo integral? Qual é a velocidade que deve se deslocar uma e tempo para que se adeque a uma rentabilidade possivelmente esperada? Obrigado. Bom, tem uma expressão que os economistas falam muito, que é o tal do almoço grátis, né? Eles dizem assim, there is no free lunch. Né? Tem um que eu conheço, que é o almoço grátis, chamado benefício da diversificação. O que é isso? Quando a gente faz uma carteira de investimento com poucos ativos, né, com só renda fixa, poucas ações e tal, essa carteira oscila bastante. Quando a gente coloca mais ativos, essa oscilação diminui. E o legal, esse almoço grátis, vem do quê? Quando a gente coloca, digamos, 3, 4, 5, 10 ativos, a rentabilidade média dessa carteira é a média ponderada da rentabilidade dos ativos. Uma regra de 3 básica. Quando a gente faz o risco de uma carteira não é a média ponderada do risco de cada parte. Ele é menor do que essa média ponderada. Esse é o almoço grátis. Então, quando a gente mistura ações, renda fixa, investimento no exterior, imóveis, curto prazo, longo prazo, a flutuação da carteira ao longo do tempo é menor. Então, a solução dessa equação, já que o risco tem que aumentar, nós temos que, na verdade, o risco não é um objetivo, nós temos que aumentar a rentabilidade. Então, você faz um movimento em 2 etapas. Primeira etapa, buscar mais rentabilidade. Aí vem o efeito colateral, aumenta o risco. Aí nós temos que fazer um segundo movimento, diversificar mais a carteira para não piorar a rentabilidade, mas mitigar um pouco o risco. Com isso, a gente pode aumentar a rentabilidade e não aumentar tanto o risco como se fizesse apenas o primeiro movimento. Então, acho que essa é um pouco a visão, digamos, mais macro da coisa. Eu deixo o Luiz completar um pouco mais. Eu acho que esse ajuste que você falou, que eu vou traduzir ele para a filosofia entre o ideal e o real, entre aquilo que a gente tem como expectativa e o que realmente acontece, ele vai acabar se dando numa construção gradativa a cada dia que você olhar o seu extrato e a cada dia que você olhar o desempenho do mundo atual, que é real, versus o mundo ideal que você tem projetado adiante. Então, um pouco mistura de Platão com extrato. E, adicionalmente, você ir adquirindo esse tipo de papo que a gente está tendo aqui, com certeza, eu espero que os senhores saiam daqui um pouco mais conscientes, né, e pelo menos questionadores do que fazer, se não com todas as respostas, mas com as perguntas certas, do que fazer doravante. Coisa que provavelmente tem muita gente que não está aqui, que não saberá fazer as perguntas certas nesses pequenos aspectos que eu e o Marcelo citamos aqui. Mas eu não acredito muito que se dará assim, primeiro de uma hora para outra, é uma construção de cultura, como toda construção de cultura demora, e eu não acredito também que se dará sem dor. Eu acho que se dará com dor, como é a dor de todos nós aqui estamos sentindo. Mas o que é bom é que é uma dor para o bem, é uma dor para melhorar, é uma dor para tornar a gente um pouco melhor em relação à nossa visão de futuro. Vamos para a última pergunta, e depois a gente conversa lá fora um pouquinho mais no coquetel, pois não? Boa noite. Só para completar, talvez, a resposta anterior. Em 1978, quando foram trazidos ao Brasil os fundos de pensão, o Rio Nogueira dizia que a nossa vida estava tranquila. Na época, a nossa expectativa era uns 58 anos de idade. Por volta disto. Estávamos cabelos pretos e bastante cabelos. Hoje eu vejo aqui a maioria cabelos brancos e alguns poucos cabelos, e a expectativa de vida está em 76, 77 anos. A pergunta, talvez para completar a anterior, seria o seguinte: o que nós, velhinhos, devemos pensar
dos nossos administradores de fundo de pensão. Até onde podemos ir, por exemplo, com os fundos de renda variável? Essa é a nossa temeridade. O próprio nome diz, renda variável. Quer começar? Bom, acho que é muito individual essa questão. Nós tivemos no Brasil sempre muito pouca exposição à renda variável. Nós temos muito poucas alternativas de renda variável. Temos 300 empresas líquidas na Bolsa. E a economia brasileira não está bem representada na Bolsa. Se você pegar o PIB como está distribuído, ele não tem um excessivo peso de commodities e bancos na Bolsa em relação ao peso desses setores no PIB, o que também não é bom. Então, realmente, investir em ações do Brasil é um trabalho, é um desafio. Porém, não tem alternativa. Então, acho que nós temos que ajudar os gestores dos planos a fazer esse investimento com bastante cautela, com bastante cuidado e separar bem o joio do trigo, porque ainda é um mercado bastante difícil. E tem uma nova fronteira, só para finalizar, que é a fronteira do investimento no exterior. O Marcelo hoje saiu com uma entrevista no Valor de um evento que nós fizemos semana passada no Rio de Janeiro, que nós aqui somos não só ufanistas, mas estamos totalmente focados na nossa poupança, a grande maioria, em investimentos no Brasil. O mundo evoluiu, não necessariamente o Chile é exemplo, porque lá faltou ativos e lá foi uma necessidade, mas em todo o mundo desenvolvido e em vários emergentes, já existe uma parcela muito grande de investimento fora de seus países. Nós temos muitos estudos sobre isso e nós acreditamos que esse tipo de ativo e esse tipo de investimento também pode agregar no médio e no longo prazo para um retorno, como o Marcelo falou, não necessariamente com aumento de risco, podendo até numa fronteira eficiente, mas tecnicamente falando, reduzir o risco. Agora, eu queria fazer só uma parte adicional para terminar. Você falou nós velhinhos, eu não vou falar de mim, mas eu vou falar de você, com a velocidade que você levantou e sentou, você não é velhinho, você está bem, independente dos cabelos brancos, que eu espero que ninguém considere sinal de velhice, até porque a gente deve pensar que todas essas preocupações que a gente vive devem ser também vividas com alguns momentos de prazer. E até em relação a isso, a indústria farmacêutica já resolveu todos os problemas futuros que a gente eventualmente pudesse vir a ter, aqueles que eventualmente viessem a vir a ter. Então, nós podemos ficar um pouco mais tranquilos e viver as preocupações junto com um pouco de prazer também, que é muito bom. Então, eu vou passar a palavra para finalizar e a gente espera vocês para bater um papo depois no coquetel. Muito obrigado. Então, da SCPREV, agradecemos. Acho que está assim aqui. Tá sem som, né? Nós da SCPREV agradecemos aos palestrantes pelas importantes informações que nos foram repassadas e dizer que elas farão diferença no nosso dia a dia. E em relação à palestra, que reforçou mais uma vez a importância do planejamento da nossa aposentadoria, e que nesse cenário de juros baixos, né, se isso for uma permanente, só nos restam duas conclusões. A primeira delas diz respeito a aumentarmos as nossas reservas, a nossa contribuição mensal, para que a reserva corresponda àquele ideal de renda para a aposentadoria, e aqueles que estão em gozo de benefício, quem sabe reduzir o valor de saque para que esse valor possa fazer frente ao aumento da longevidade, que é uma realidade também a ser enfrentada. Então, essas importantes conclusões, né, é que nós chegamos frente à palavra do nosso ilustre palestrante, a quem nós mais uma vez agradecemos. Antes de encerrar, tenho sempre os avisos paroquiais. Os senhores receberam aí uma avaliação que nós solicitamos que seja preenchido. Lá ao final terá uma pessoa para fazer a arrecadação. Também todos estão convidados para um coquetel, que será servido aqui ao lado, mas antes disso nós vamos fazer aqui um sorteio de alguns brindes, que chamamos aqui a Daniele para proceder esse sorteio. E já lembrando que essa mesma palestra será proferida amanhã dentro desse mesmo programa Educação Financeira Previdenciária da SCPREV. Essa mesma palestra será proferida amanhã em Jaraguá e no dia 24 em Curitiba, encerrando esse ciclo de palestra dos nossos
parceiros, falta a palavra, dos nossos parceiros, e homenageando o nosso palestrante que souber com maestria transmitir tão importantes informações no momento que a gente fica um tanto inseguro, tanto do ponto de vista do gestor como do ponto de vista do participante frente a esses dois componentes tão importantes a serem enfrentados, quedas de juros e aumento da longevidade.